Hoje iniciamos o capítulo 1 e vamos até o final. Nós temos a programação, o nosso irmão Roberto vai colocar ali no quadro, sobre todos os capítulos que nós vamos tratar do livro Céu e Inferno. E hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 1 e um pouquinho de uma introdução sobre o livro Céu e Inferno. O capítulo 1, ele fala para a gente sobre o porvir e o nada. A gente vai entender um pouquinho o que acontece depois que a gente desencarna, o porquê que algumas religiões falam que a gente desaparece. Na verdade, nem são as religiões, são algumas crenças que falam que a gente desaparece no nada. A gente vai entender um pouquinho o que é o panteísmo, o que é a doutrina da crença do todo universal, da absorção no todo universal. Tudo isso a gente vai estudar hoje. E nós vamos, primeiro, antes da gente ir para o capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Céu e Inferno. O que o livro Céu e Inferno fala para a gente? O principal objetivo dessa obra é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, a imortalidade do espírito e sua condição futura, fruta dos seus atos. Então, o livro Céu e Inferno, ele é até um livro muito pouco estudado por nós espíritas. Por quê? Porque ele é um livro bastante duro. Ele é um livro que fala para a gente sobre a justiça divina. Ele é um livro que fala sobre causa e efeito. O que é causa e efeito? Causa e efeito é nós entendermos que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E será que a gente está plantando todo dia só o bem? Será que em dia nenhum a gente planta o mal? Será que o nosso instinto, a nossa primeira intenção é sempre de fazer o bem? Ontem eu estava indo para minha casa, eu estava de motocicleta, quando eu estava fazendo a curva assim, tinha um parafuso enorme, desse tamanho assim na rua. E eu estava muito devagar, eu ando devagar, não tenho medo danado de andar rápido, sofrer acidente, graças a Deus nunca sofri. Então, com a permissão, é claro, de Deus, com o amparo de Deus e com a nossa prudência, que nós temos que fazer a nossa parte, porque não adianta também a gente achar que vai andar 200 por hora e aí quando bater, falar assim, isso foi o destino. Quem está andando a 200 por hora está buscando o quê? Um acidente. Isso é causa e efeito. Se eu ando a 200 por hora, muito provavelmente eu vou ter um acidente de consequências catastróficas. Então estava eu lá andando devagarzinho, quando eu entro numa curva assim, tinha um parafuso grandão, um parafuso enorme mesmo, aqueles parafusos que prendem poste no chão. Lá onde eu moro tem um poste metálico e ele é preso numa base de concreto ao chão com os parafusos gigantes assim. Não sei o que aconteceu, que aquele parafuso soltou e estava no meio da pista. Como eu estava devagarzinho, eu consegui desviar dele, mas mesmo devagar, como estava na curva, foi difícil desviar dele. E eu passei e fui embora. Vocês acham que eu tirei o parafuso? Quem acha que eu tirei? Levanta a mão. Nossa, eu estou bem aqui. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, mas é claro que eu não tirei, né? O meu primeiro instinto foi ir embora. A senhora acertou. Aí eu fui embora, minha consciência pesou tanto. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, e se alguém cair ali, se acidentar, até tiver uma morte, o desencarne, e eu tive a oportunidade de tirar aquele parafuso porque eu vi e não tirei. Vocês acreditam? Eu não consegui ir para casa. Eu fui andando no caminho, andando, chegou um determinado momento, eu retornei, voltei lá, parei a moto mais à frente para sair da curva, não ficar perigoso, vim andando, tirei o parafuso da pista e joguei ele para cima da calçada, fora de risco. Vocês acham que isso foi fácil para mim? Não. A primeira intenção que eu tive, e é a que eu fiz, né? Claro, é ir embora e deixar aquilo ali. Então eu fui embora, deixei aquele parafuso, nem estou aí. Só que a minha consciência cobrou. E eu resolvi dessa vez atender a minha consciência. Algumas vezes eu não consigo. Algumas vezes a consciência fica me pedindo ali e eu ignoro e sigo o meu caminho. Mas é claro que tudo isso que a gente faz tem sempre uma consequência. E como a gente vem de vez em quando deixando esses parafusos para trás, às vezes a gente deixa parafuso, às vezes a gente deixa aquele nosso irmão que está precisando e que Deus coloca justamente a gente naquele local, naquela hora, para ajudar aquele irmão. A gente olha, finge que não vê e vai embora. Esses dias aconteceu isso comigo, tá? Vou contar aqui mais.
É a última vez que eu conto o erro meu aqui, porque senão o pessoal vai embora, não vai querer nem mais assistir a palestra. Outro dia eu estava passando, tinha um irmãozinho que dava para ver que estava bem cansado, muito necessitado, e eu estava parado no sinal e estava lá na frente, no outro sinal, no cruzamento. E eu falei, aqui não dá para eu parar não, mas quando eu chegar do outro lado, eu fiquei, parece que o sinal demorou 1 hora, que eu fiquei 1 hora planejando, que eu ia andar mais um pouquinho, ia parar no acostamento, ia voltar para ajudar ele. Quando o sinal abriu, eu acelerei e fui embora. E não voltei. E aquilo ali ficou na minha consciência. E eu não sei até hoje porque eu não parei, porque eu queria parar para ajudá-lo. Mas muitas das vezes isso acontece com a gente, não acontece? A gente às vezes até pensa em ajudar, mas parece que a gente, por algum motivo qualquer, a gente bota outra prioridade na nossa vida, quer chegar logo em casa e a gente não ajuda. Aquilo vai ter uma consequência? É claro que vai. Então tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Todo mal que eu faço, eu vou colher o mal. Todo bem que eu deixo de fazer, eu vou deixar de receber um bem também na minha vida. E todo bem que eu faço, eu vou receber algo de bom. Então, graças a Deus que existe isso. Porque senão nenhum de nós iria fazer nada que presta. Porque o primeiro instinto que a gente tem é sempre de pensar em quem? Em nós. E os outros que se explodam. É ou não é verdade? Desculpa até a expressão, mas é assim que a gente pensa. A maioria das pessoas no mundo pensam assim. O espiritismo tanto bate na nossa cabeça essa tal dessa lei de causa e efeito, que chega um determinado momento a gente começa a fazer o bem. Então o livro Céu e Inferno, ele vai falar basicamente para a gente sobre isso, sobre a justiça divina, sobre a lei de causa e efeito, sobre o céu, sobre o inferno, se existe ou não, sobre como eu faço para ir para o céu ou para o inferno, se é que eles existem, sobre o purgatório, o que é o purgatório, sobre os anjos e os demônios, quem são esses seres, anjos, demônios, existem mesmo? Quem é o comandante de todos esses espíritos aí demoníacos, dos demônios? É Lúcifer? É Satanás? Isso tudo a gente estuda em detalhes do céu e o inferno, trocando aquele dogmatismo, aquele misticismo, aquela historinha toda fantasiosa, por um estudo sério e científico. É isso que Kardec fez em toda a sua obra e não seria diferente no Céu e Inferno. Ele também pegou o caráter científico, estudou, aprofundou tudo sobre o crivo da lógica e da razão para poder construir esse livro, junto com os espíritos, chamado Céu e o Inferno. O livro é dividido em 2 partes. A primeira, que é essa que nós vamos estudar até julho aqui, são vários capítulos, é cada um mais maravilhoso do que o outro. Eu vou ter o prazer aqui de dividir, eu só vou vir aqui bem pouquinho, tá? Vocês não precisam se preocupar não, tá? Que vai fazer eu, o Carlos, o Roberto e o Astênio. Então, vai ser pouquinho a participação minha. O pessoal pode ficar tranquilo que não vai ter que aturar o Américo muitas vezes. Então, nós vamos fazer esse estudo até julho da primeira parte. A primeira parte fala sobre o exame comparado das doutrinas religiosas da vida após a morte. Como eu falei antes, esclarece temas como anjos, demônios, céu, inferno, purgatório, o medo da morte, penas eternas e etc. A segunda parte traz os depoimentos de espíritos criminosos, arrependidos, espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos medianos e etc. A segunda parte do livro é uma parte também maravilhosa, onde ele traz o exemplo real. São os espíritos que morreram pela via do suicídio, ou os espíritos que morreram felizes, aqueles que cumpriam a sua parte, tudo aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. E eles vêm, voltam para cá, para a Terra, para poder contar para a gente, através da psicografia, o que eles passaram lá no outro plano. Ou seja, é mais uma forma da gente entender as consequências da vida que a gente vive aqui, quando a gente passa para o outro plano, de acordo com a maneira que eles viveram e com a maneira que eles passaram, com toda aquela situação que eles passaram quando desencarnaram, a gente consegue mais ou menos balizar a nossa vida. E a gente vai começar a se enquadrar naqueles espíritos. A gente vai falar, isso aí eu ainda faço. A gente vai ver qual é a consequência daquilo. Ou a gente vai falar, graças a Deus, isso aí eu não faço não. Então a gente já sabe que aquilo ali
teoricamente a gente não vai ter que passar. Essa segunda parte também é maravilhosa, a gente vai fazer no segundo semestre, quando nós iniciarmos esse estudo sobre os casos reais desses espíritos que vieram nos falar. Então, nesse primeiro capítulo, agora nós iniciamos o primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, e nós vamos aprender sobre três crenças diferentes. Uma é a do niilismo, a outra é a da teoria da absorção do todo universal, e a outra é o panteísmo. Nós vamos saber o que é isso. A primeira coisa que nós vamos saber é o que é o niilismo. O niilismo é a maior catástrofe que poderia existir na Terra. O niilismo é a crença no nada. O niilismo é uma doutrina não religiosa, tá? Essa série de pessoas aí que se acham inteligentes, que querem criar esses sistemas, resolveram escrever, qualquer um pode escrever, meu sogro fala isso, qualquer um pode escrever um livro. Eu falo, isso aí está lá no livro, aí vai, qualquer um pode escrever um livro. Então, esses seres com pouca iluminação à época, escreveram essa crença chamada niilismo, que é a crença no nada. Essa crença diz pra gente, eu vou ler aqui, ó, o niilismo, ou descrença absoluta, que é o sinônimo, é uma doutrina insensata, antissocial, que rompe os laços de solidariedade e fraternidade. Eis que se prende a crença no nada, ou seja, acreditam que quando a gente morre não existe nada depois da morte. Graças a Deus que hoje nós temos todas as religiões, pelo menos todas que eu conheço. Se alguém conhece uma que não fale isso, depois traga para mim, que a gente na próxima semana a gente conversa aqui. Mas hoje todas as religiões que eu conheço acreditam em algo depois. Umas acreditam que a gente vai para o céu ou para o inferno. Outras acreditam que quando a gente morre, a gente vai para uma colônia. Outras acreditam, cada uma acredita em uma coisa diferente, mas todas elas acreditam que depois da morte existe algo. Graças a Deus, graças à misericórdia divina, que todas as religiões se espalharam exatamente com essa crença. Por quê? Porque se nós tivéssemos ainda a crença e apoiada ainda nas religiões de que nada existe depois da morte, seria uma catástrofe. Por isso que o livro diz que é uma catástrofe. Eu queria que vocês se imaginassem na seguinte situação. Imaginem que a gente receba o comunicado oficial, não esses supersticiosos que dizem que o mundo vai acabar, nada disso, mas a ciência olha para o céu através do telescópio e vê um grande meteoro do tamanho da Terra. Eu nem sei se existe meteoro. Se tiver algum físico aqui, me perdoe a burrice. Mas vê um grande corpo celeste vindo em direção à Terra, e eles fazem o cálculo através da velocidade, cientificamente comprovam. A Terra vai acabar em 2 dias. E nada vai existir além disso. Se imaginem nessa situação. 2 dias não, 1 semana, para dar um tempinho para a gente, né? 2 dias é muito pouco. 1 semana, o que vocês fariam? Eu sempre quis ter uma BMW. Eu ia lá na loja comprar, mandava parcela em 60 vezes. Quanto é a prestação? É tanto. Eu falava, não interessa, pode botar essa prestação aí. Nem parcela em 60 não, pode parcelar em 3. Não vou pagar mesmo. Vai acabar, vou pegar aquele carro, sair por aí andando para tudo. E a comida? E a comida? A gente ia comer o quê? Será que a gente ia comer aquilo que é saudável? Ia se segurar ou a gente ia, como se diz por aí, enfiar o pé na jaca e comer tudo que tem direito? E a bebida? Ia beber o quê? O que a gente faria se soubesse que daqui 1 semana tudo acabaria? Será que a gente ia se preocupar em estudar, pensar no futuro, se instruir, evoluir moral e intelectualmente? Será que a gente ia pensar nisso ou a gente ia pensar em viver loucamente, como tem aquele filme da Sessão da Tarde que já passou 50 mil vezes, curtindo a vida doidado? Todo dia você liga na televisão, tá dando. Ou será que a gente ia curtir a vida doidado ou iríamos nos instruir, nos preparar para o futuro? Claro que a gente iria, a maioria da população iria curtir a vida adoidado. É ou não é? Alguém discorda disso? Levanta a mão. Quem concorda? Levanta a mão. Quem tinha curtir a vida doidado? A maioria é. A maioria. A maioria ia curtir a vida doidado. A gente não iria porque a gente já sabe que isso aí é absurdo, que não vai acabar tudo. Essa é a crença no nada.
O que a crença no nada faz com as pessoas, com a sociedade, é isso. Como após a morte não existe nada, qual é o motivo que eu tenho para me instruir, para evoluir intelectualmente, para evoluir moralmente, para poder ajudar o meu próximo? Que ajudar o próximo, que vai acabar tudo, vou morrer, acaba tudo. Então não tem nada que ajudar o próximo, não tem nada que cuidar do meu futuro, não tenho nada que me precaver. Acabou, acabou. E outra coisa, o que impediria, por exemplo, a gente cometer o suicídio? Hoje a gente sabe no Espiritismo que as consequências do suicídio são horríveis. E graças a Deus todas as religiões também falam que o suicídio tem consequências horríveis. Esses dias a gente fez uma palestra sobre suicídio. Suicídio antes e depois. Tudo que acontece antes, até a pessoa cometer esse ato, e o que acontece depois do suicídio. Olha que coisa horrível se a gente acreditasse que não existe nada. Se minha vida não está muito boa agora, o que eu faço? Eu suicido, saio dela, acabou tudo. Se hoje eu sou sofrimento, eu saio e pronto. Ou seja, a crença no nada, esse niilismo, seria a maior catástrofe da humanidade. Seria um terror. Acreditar que nada existe faria com que nós voltássemos ao tempo de barbárie. Só que os espíritos falam com a gente que por grande providência divina, isso não é sorte, a maioria das pessoas que dizem que creem no nada, elas na verdade têm mais dúvida na sua cabeça do que certeza. São pessoas que dizem que creem no nada só da boca para fora, mas que no fundo, elas têm dúvida. Chegou um irmãozinho lá. Elas têm, tá aberto. Elas têm dúvida sobre o que aconteceria. Então essas pessoas que creem que nada acontece, são pessoas que a gente, com certeza absoluta, se conversar com elas, pelo menos a maioria, seja bem-vindo, irmão, pelo menos a maioria delas, a gente vai perceber que aquilo ali é só da boca para fora. Porque se de verdade todo mundo acreditasse que nada existe, a gente não teria sequer ordem no nosso planeta. Seria tudo uma desordem generalizada. Imagine se nada existisse. Tentem sempre imaginar esse exemplo da Terra acabando daqui uma semana e nada existisse. O espírito, tudo fosse aniquilado. Olha que tragédia que seria. Sem contar que Deus teria feito a minha vida em vão. Vocês já viram Deus? Será que a gente cria algo para poder existir e de repente aquilo ali sumir e não ter mais validade nenhuma serventia? Nenhum homem faz isso. Que dirá Deus iria criar seres para poder existir um determinado tempo e simplesmente sumir. É claro que Deus não faria isso. E aqui ele diz para a gente, o que não acontece então coletivamente, a doutrina nihilista se encarrega de realizar individualmente com grande prejuízo à sociedade. O que isso significa? Se a Terra inteira, se nós descobríssemos que a Terra inteira, num determinado momento, fosse acabar, todo mundo entraria na barbárie. O que não acontece no coletivo, a doutrina nihilista trata de fazer com cada uma das pessoas, o indivíduo que acredita nisso. Porque aquele indivíduo que acredita que não existe nada depois dessa vida, só ele, especificamente ele, faz o quê? Vive de uma forma desregrada. Ele não procura o caminho de Deus, não procura estudar o Evangelho de Jesus, não procura seguir os ensinamentos. É uma pessoa que de verdade vive por aí perdida. As religiões são responsáveis por não deixar que este sentimento de individualismo e de falta de confiança no amanhã tome conta na sociedade. Então é o que eu falei agora há pouco, que todas as religiões, na verdade, dizem que existe algo depois dessa vida. Algumas divergem. Umas dizem que a gente só vai para outro plano e vive lá no mundo espiritual. Outras dizem que a gente vai e volta novamente. A gente vai estudar isso mais para frente um pouco. Mas todas elas dizem que existe algo. Outras dizem que de acordo com a vida que a gente vive, a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Vai viver bem eternamente ou vai viver
eternamente nas profundezas do inferno. Nosso irmão Roberto vai falar sobre isso no capítulo que trata sobre o inferno. Será que ele existe? Será que Deus permitiria que um ser humano, um filho seu, ficasse eternamente no castigo, sem nunca mais na vida ter a chance de se recuperar? Vocês imaginam a gente fazendo isso com um filho nosso? Imagine nosso filhinho novo, todo mundo aqui já teve filho ou tem filho novo, quem não teve ainda se imagine com um filho. E imagine aquele filho ou filha novinho, faz um determinado erro, que assim somos nós para Deus, somos como crianças. Deus olha para a gente e fala, coitados, ainda não cresceram, ainda fazem tantas besteiras. E aí a gente olha para aquele filhinho pequenininho e ele comete um erro, aí chega a professora e fala assim, olha, seu filho fez um erro assim na escola, brigou com um coleguinha, fez isso, fez aquilo. Vocês imaginam a gente falando, você fez esse erro, agora você vai ficar eternamente no seu quarto sem sair. E ele vai passar o resto da vida no quarto. Vocês imaginam algum pai da terra cometendo uma atrocidade dessa? Alguém imagina? Nem aqui na terra a gente imagina. Ah, ainda existe ser humano ruim assim? Existe, mas são seres humanos normais ou são monstros? São monstros. Na acepção da palavra. Uma pessoa que consiga fazer isso. Então, se nós não conseguimos entender isso como uma coisa possível, como é que a gente vai achar que Deus pode condenar alguém a viver, seja bem-vinda, a viver eternamente no inferno, viver eternamente sofrendo? É lógico que não é possível. Deus não condenaria alguém a viver eternamente, mas isso eu não vou contar agora não, deixa para o momento em que o Roberto ou o Carlos, um dos dois, forem dissecar esse capítulo sobre o inferno. O Espiritismo vem trazer, então, as explicações que outras religiões não conseguem. Através do raciocínio, mostra os fatos materiais que torna possível o vislumbre da vida futura. Então, o Espiritismo sempre pede isso a gente, que a gente olhe tudo sobre a lógica do raciocínio. Então, o que eu falei agora para vocês, antes de ler essa frase, foi algo que o Espiritismo nos ensina a fazer. O que eu fiz? Eu fiz com que a gente fizesse uma viagem mental e a gente imaginasse um filho nosso fazendo uma besteira e a gente castigando ele eternamente. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, ainda temos maldade no nosso coração, e mesmo com a maldade que a gente tem no coração, a gente é capaz de castigar eternamente um filho nosso? Sim ou não? Quem aqui é capaz? Levanta a mão. Quem não é capaz mais? Levanta a mão. Todo mundo, graças a Deus. Se nem nós, que ainda temos a maldade dentro de nós, ainda estamos nos livrando dessa maldade, se nem nós conseguimos fazer uma maldade dessa, de fazer o filho ficar eternamente no castigo, será que Deus, que é todo amor, faria algo desse tipo? Isso vai exatamente, bate com o meu raciocínio, ou isso é algo que quebra completamente, algo totalmente irracional? É claro que quando a gente analisa, a gente vê que isso é algo completamente irracional. Se nem um homem que ainda é ruim consegue condenar alguém eternamente, um filho eternamente, que dirá Deus, que é o nosso Pai maior, todo amor, condenaria a gente ao céu e inferno, ao eterno inferno. Então, todas as vezes que eu vejo esses absurdos que fogem completamente ao raciocínio, que fogem completamente à lógica, o Espiritismo faz isso. Ele fala para a gente, olha, examinai tudo ao crivo da lógica e da razão, e descartai tudo aquilo que for absurdo. Então, tudo isso que é um absurdo, o Espiritismo descarta. Isso é o sentimento do Espiritismo em relação ao raciocínio, à lógica, à ciência. O Espiritismo experimenta os seus fenômenos para ver se eles se repetem, para ver se aquilo ali tem uma coerência, tem uma lógica. Assim é todo o estudo do Espiritismo. Então, à medida que o Espiritismo fala para a gente com o raciocínio, ele vem desmistificar, ele vem acabar com essas crenças todas nesses absurdos. Então, todas as vezes que eu tiver na dúvida, eu farei isso. Eu colocarei aquela crença sobre o ponto de vista da razão, eu raciocinarei, usarei a lógica, e se aquilo ali parecer um absurdo, eu
descarto. A segunda que nós vamos estudar hoje, então já estudamos o niilismo, que diz pra gente isso, que existe o nada depois, que tudo, quando eu morro, acaba. Morre o espírito, morre tudo, acaba tudo. Nada existe após essa vida. E a gente já viu as consequências, que seriam catastróficas. A próxima doutrina que nós vamos aprender é a doutrina da absorção no todo universal, que prega que voltamos para um reservatório comum, qual a gota se misturando em um vaso de água. Então é como se fosse o seguinte, é como se quando eu nascesse, eu recebesse de Deus, eu saísse desse todo, que é o todo universal. Esse aqui é o todo universal, é o fluido cósmico universal. Para eu nascer, Deus vai lá e pega uma gotinha e faz esse copinho, que é o Américo. A doutrina do todo, da absorção no todo universal, ela acredita que quando eu morro, isso aqui volta para esse reservatório comum. É possível separar o mesmo Américo daqui de novo? Então, acreditar, vou beber o Américo. Acreditar nessa doutrina de absorção no todo universal não é quase a mesma coisa que acreditar no niilismo? Porque de qualquer jeito eu só não sumo. Mas eu vou me misturar no todo, vou desaparecer, a minha individualidade vai desaparecer. Isso é até um conceito teosofista, que chama de alma-grupo, que quando a gente diz até que os animais têm isso, o Espiritismo estuda e diz que não. A gente tem palestras sobre os animais, onde a gente estuda essa questão do desencarne dos animais. Até os animais a gente vê que a maioria deles, os mais evoluídos, já é impossível a gente acreditar nessa coisa da alma-grupo. Por que a gente não consegue acreditar nessa doutrina do todo universal? Aí a gente vem para o Espiritismo, que tudo confronta com a lógica e com a razão. Eu não vou fazer de novo a água ali não, mas a gente vai imaginar de novo eu com um copinho jogando a água. Eu peguei o copinho e joguei a água. Imagine que eu crie 10 pessoas. Se todas vieram do mesmo reservatório comum, a tendência é que todas 10 nasçam como? Iguais ou diferentes? Iguais. E quando a gente vê pessoas nascendo, às vezes até gêmeos, a gente já vê que uma criancinha, ainda bebê, já é aquela criança que grita para danar. A gente já vê outra que é calminha. A gente já vê outra que vive, aquele bebê que vive sorrindo. A gente já vê outro que é mais enfesado. Já nascemos com as nossas particularidades. Já perceberam isso? Mesma coisa nos animais. Quem já teve ninhada de cachorrinho aqui sabe que é assim. O cachorrinho nasce lá, 8 cachorrinhos. No primeiro dia já tem um que gosta de correr atrás de você. Já tem outro que é medroso, que a gente chega perto, ele se esconde. Já tem outro que é alegre, tem outro que é gritão, que vive gritando. Cada um tem a sua particularidade. Então acreditar no todo universal é acreditar que todo mundo voltasse da mesma forma. Qual é a outra coisa que a gente pode examinar sobre o crivo da lógica? Quando a gente chega na escola, a gente vai lá estudar. Todo mundo tem as mesmas aulas, daquele mesmo colégio, é claro. Tem colégio um pouco melhor, um pouco pior, mas imagine os colegas do mesmo colégio. Todo mundo vai para o mesmo colégio. Imagine que todo mundo entrou no CA, juntinho, foi para a primeira série, segunda, depois foi para o ginásio. Eu estou antigo, né? Porque agora não existe mais isso. Agora é uma série direto, né? Primeiro ao 9º ano, se eu não me engano. E olha que eu sou professor, deveria até saber disso. Mas como eu dou aula só para faculdade, eu não me inteirei muito ainda não. Até me inteirei, mas às vezes eu esqueço. Mas hoje eu acho que é assim, é primeiro ao 9º ano, não é isso? Corrija aí se eu estiver errado. Então, imagine que eu entrei com um monte de colega meu no primeiro ano. Todo mundo entrou juntinho, no mesmo colégio, estudou as mesmas matérias, com os mesmos professores. À medida que o tempo vai passando, ou até de cara, algumas vezes a gente percebe isso já de início, é natural ver que algumas crianças têm muito mais facilidade para matemática. Outras têm muito mais facilidade para quê? Para português. Outras adoram matemática e português, mas odeiam história. Não conseguem entender de jeito nenhum. Não é assim que acontece numa classe? Se todos são iguais,
seria natural que, submetidos ao mesmo ensino, no mesmo colégio, com os mesmos professores, todo mundo aprendesse exatamente a mesma coisa. Como é que a gente explica essa diferença toda? Justamente porque em vidas anteriores eu já exercitei aquele ramo do conhecimento. Vocês já viram? Se vocês botarem na internet, vocês vão ver. Tem um menininho chamado, eu acho que é Ken, o nome dele. Vocês botam lá, violinista, 5 anos, 3 anos de idade. Esse menino, ele já tocou até com aquele André Rieu, que é hoje um dos maiores violinistas que a gente tem. É um cara fantástico. Esse menino, ele com 3 anos de idade, ele já tocava violino como profissional. Agora eu vou falar a terceira derrota minha. Eu já falei 2 coisas erradas minhas, eu vou falar a terceira coisa. Eu, Américo, já tentei tocar tudo que é instrumento que vocês imaginarem na vida. Violão, teclado, guitarra, tudo, bateria. O que eu consegui chegar mais perto de um toque musical foi, na verdade, uma fraude. Eu ganhei um teclado eletrônico e eu aprendi como programar a música. Aí eu programava a música para tocar e quando chegava a minha família, eu falei, vem ver como é que eu estou tocando bem. Eu tocava. E nossa, meu filho toca muito, que nada, era uma fraude. O teclado estava tocando sozinho e eu só estava ali fingindo. Eu tirava o som da tecla e botava o som automático. E todo mundo que olhava falava, nossa, Américo toca. Ou seja, eu nunca consegui, nessa minha vidinha aqui, tocar nenhum instrumento. E esse menino já nasce tocando violino. Violino é um órgão que você leva anos para aprender. Se eu não me engano, são 9 anos. Depois vocês corrigem todas essas burrices que eu estou falando, tá? Se tem algum erro de data, de quantidade de anos. Se eu não me engano, são 9 anos para a pessoa concluir o seu estudo em violino e receber lá seu certificado como tocador de violino. E esse menino com 3 anos já tocava. Como se explica isso se todo mundo vem desse todo universal e é feito nesse momento e depois desaparece? Não se explica. Isso tudo foge à nossa lógica e à nossa razão. Só tem uma explicação para aquele menino tocar tanto e o Américo tentar e não conseguir nada. É o quê? Em outras vidas ele já praticou muito. E exatamente por isso é que ele tem aquela capacidade tão absurda nessa vida. Então essa crença de que a gente volta para o todo universal, além dela ser ilógica, como a gente acabou de ver agora, porque ela acaba mostrando que tudo isso que acontece na prática não existiria essa diferença de aptidões se todo mundo voltasse ao todo e daqui a pouco sumisse no todo e voltasse novamente. E segundo, além disso, ela também teria as mesmas consequências do niilismo. Porque se independente do que eu fiz, quando eu morro, eu volto para esse todo, eu desapareço a minha individualidade, eu vou correr atrás de evoluir? Vou correr atrás de ser bom? De ser uma pessoa correta, justa, digna? Não. Eu vou viver a vida, sessão da tarde, curtindo a vida adoidado. Vou ligar lá naquele filme, ver tudo que o cara fazia e vou fazer. Vou curtir a vida adoidado. Não existe nada. Então essa crença também é algo catastrófico, porque leva às mesmas consequências do niilismo. E é claro que ninguém merece que eu repita todas as consequências, então eu vou passar para o próximo tópico. Ninguém merece o Américo aqui falando tudo de novo, né? Já pensou se eu repetisse agora? Essa crença leva a consequência? Não. A gente já consegue imaginar que tudo, como eu volto para o nada e acabo ali, tudo seria igualzinho ao niilismo. E a terceira e última que nós vamos estudar hoje é a questão do panteísmo, que é uma doutrina não espírita e que infelizmente tem muito espírita que prega isso, tá? Que pessoas hoje se dizem espíritas, mas estudam muito pouco. Esse é um pedido que eu faço a vocês, todos que estão assistindo essa palestra, estudem, não fiquem só no que o Américo falou aqui não, vá para o livro Céu e Inferno, eu estou falando aqui hoje um capítulo inteiro, para que essas nossas palestras aqui ficassem dinâmicas, eu, o Beto, o pessoal que organizou isso aqui, nós encurtamos ao máximo. Para resumir, a gente falar e não ficar aquela coisa extensa, para a gente acabar o livro rápido. Tanto que a gente vai acabar em até junho, julho, a gente já está acabando toda essa primeira parte. Então, o que vocês têm que fazer? Chegar em casa e estudar. Pega o capítulo 1, que é o que a gente viu hoje, por exemplo, e vai ler. Semana que vem o 2 e assim por diante. Porque tem pessoas espíritas que pregam panteísmo. E o panteísmo
está lá no primeiro capítulo do Céu e Inferno, é uma crença não espírita e condenada pelo espiritismo. Não aceita. Condenada não, que o espiritismo não condena nada, mas ela não é aceita pelo espiritismo. O panteísmo deriva do grego pan, que tem o sentido de tudo. Então seria tudo, pan, e teísmo, Deus, que significa o quê? Para o panteísmo, Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, a soma de todos os seres e todos os corpos da natureza. Seria o espírito e a matéria ao mesmo tempo. Então é como se Deus não fosse um ser além da gente. O panteísmo diz que Deus, na verdade, é a soma de todos nós. Quando eu pego todos nós reunidos juntos, é como se a gente falasse aqui, ó, se só existisse a gente na Terra, a soma de todos nós aqui juntos seria o que se chama de Deus. Não existiria esse ser superior a nós. E não existindo esse ser superior, isso agrada muito a quem? As pessoas orgulhosas, que têm dificuldade em admitir que existe algo acima do ser humano, que acha que o ser humano é o azeitona do bolo. Azeitona do bolo? Não, nem isso é feio, né? A azeitona da empada. Ou a cereja do bolo. É a cereja, né? Cereja do bolo. Acham que o ser humano é o suprassumo, que não existe nada além do ser humano da terra encarnado. Que nós somos deuses. Esse é o panteísmo. É uma doutrina também absurda. Por quê? Vamos lá ver. Quem aqui... Não precisa ficar preocupado não, tá? Que eu vou levantar a mão também. Vou levantar até antes para o pessoal ficar despreocupado. Quem aqui ainda tem defeito? Pode levantar a mão. A Renata não levantou. Levantou também. Agora levantou. O Beto também. Todo mundo levantou. Graças a Deus. Eu iria ficar preocupado se alguém não levantasse. Porque se a gente não vê que a gente tem defeito, o que acontece? É uma catástrofe. Porque a gente não corre atrás de melhorar. É importante que a gente se enxergue como ser humano ainda imperfeito, para que a gente consiga melhorar. Se a gente achar que a gente já é perfeito, a gente perde a chance de melhorar. Então nós ainda temos um monte de defeito. Se Deus é a soma de tudo isso que está aqui, todos nós, Deus seria perfeito ou seria cheio de defeitos? Cheio de defeitos. Deus tem algum defeito? Deus é a perfeição absoluta. Então, essa doutrina, olha também como foge a lógica. Olha o que o Espiritismo faz. O Espiritismo não diz simplesmente que essa doutrina é errada. O Espiritismo faz com que a gente raciocine. Tudo isso que eu estou falando não é um Américo, não, tá? Eu li no livro Céu e Inferno. Até os exemplos que eu estou dando. Não os exemplos errados, da cereja da empada, isso tudo está errado. Essa coisa é minha, os erros são meus. A parte boa é do livro Céu e Inferno. Isso tudo que eu estou falando aqui é o Espiritismo que manda a gente confrontar com a razão. O que todas as religiões nos ensinam? Que Deus é o quê? Soberanamente justo, soberanamente bom, totalmente perfeito, é ou não é? Não é isso que é Deus? Isso, se eu falo que nós somos, a soma de nós é Deus, eu não estou tendo um conflito? Não está fugindo a lógica? Ora, como Deus é ao mesmo tempo perfeito, e Ele é um bando de gente como nós, que ainda somos todos nós o quê? Imperfeitos. Se Ele tem esse monte de imperfeição, pode ser Deus? Não. Pode até existir algo que seja a soma de nós, mas esse algo jamais vai poder ser chamado de Deus. Essa é a doutrina do panteísmo, que diz que a soma de todos nós, na verdade, é Deus. Ou seja, não existiria um ser acima de nós, superior a nós, que comanda tudo. Ótimo para quem ainda é orgulhoso, porque aí não precisa. Eu já falei sobre essa doutrina para um monte de gente. Tem um monte de amigo meu que fala, é isso aí, é assim que deve ser. Por quê? São pessoas que não admitem que haja um ser acima de todos nós. Se entre Deus e a criatura não existisse diferença, ou seja, se Deus fosse a soma de todos nós, seríamos parte dessa divindade, donde se pode concluir que deveríamos ser perfeitos, tal qual a divindade. Ou a divindade seria tão imperfeita como nós. Então, ou nós seríamos tão perfeitos quanto Deus, que não é o caso, por isso que eu fiz a pergunta antes, ou Deus seria tão imperfeito quanto nós. O universo, tá vendo? Está no livro Céu e Inferno, não foi a América que inventou isso, não. Eu gostaria até de fazer isso, mas aí depois o Espírito me dá um puxão de orelha.
Vai falar assim, como é que você usou falando que foi você, isso você leu no livro. Então, para que o Espírito não me dê um puxão de orelha, eu tenho que dar o crédito aqui aos Espíritos, a Allan Kardec, ao livro Céu e Inferno, que foram eles que criaram isso tudo, que a gente só vem aqui repetir, não é isso, Beto? A única trabalho nosso é vir aqui na frente, repetir o que eles fazem. Então, nós seríamos ou perfeitos como Deus, ou Deus seria tão imperfeito quanto nós. O panteísmo, olha lá o que eu falei também, tá? No livro Céu e Inferno, aqui são as frases do livro que eu tirei. O panteísmo muito agrada aos seres orgulhosos, que não admitem um ser superior. O universo é uma imensa república sem chefe. Ainda teria isso, né? Não teria ninguém comandando. Se Deus é a soma de nós, quem é que comanda isso tudo? Cada um vai para um lado e o que der ali, o meio termo é o que está comandando. Já pensou isso? Como é que seria absurdo? Imagine uma empresa, sem ninguém liderando, cada um fazendo o que quer, cada um botando o refrigerante, a composição que quer. E essa aí é a Coca-Cola que a gente tem hoje. Olha a propaganda da Coca-Cola. Tem que patrocinar obreiros, né? Que a gente acabou de falar. Será que sairia a mesma Coca-Cola? Todos os dias, qualquer Coca-Cola que a gente pegar em qualquer lugar do Brasil é idêntica, não é? Será que se cada um botasse o ingrediente que quisesse, ia dar certo? Cada um podia até sair uma mais gostosa. Mas ia sair uma boa pra caramba, ia sair uma outra que era uma porcaria. E assim por diante. Ia ser um caos. Então é necessário que a empresa tenha um comando. É necessário que o universo tenha um comando. Acreditar no panteísmo é acreditar no universo sem comando. Porque Deus sendo a soma de nós, cada um de nós vai decidindo e no meio termo ali é o que é Deus. O universo então seria uma imensa república sem chefe. Ou antes, onde cada chefe, porque cada um de nós seria Deus, é um chefe com poder absoluto, podendo fazer o que quisesse. Por fim, então, podemos explicar qual a diferença entre o niilismo, a doutrina da absorção no todo universal e o panteísmo. Para a gente finalizar, a gente resume isso tudo para nós entrarmos, então, na próxima semana, no capítulo 2, que vai falar para a gente sobre o temor da morte. Por que a gente tem muito medo da morte? Será que eu devo realmente ter medo da morte? Eu posso perder esse medo? O que eu faço para perder o medo da morte? Cenas do próximo capítulo. Para a gente acabar o de hoje e se preparar para o próximo, a gente relembra tudo que a gente falou hoje. Será que a gente consegue explicar a diferença? Sim. Agora a gente já entendeu um pouquinho melhor. Niilismo, então, é essa crença que diz que depois da morte não existe nada. Tudo se desfaz, tudo acaba. A absorção no todo universal é aquela doutrina da aguinha que eu fiz com o copinho e a jarra. Acredita que quando a gente nasce, é retirado um pedacinho desse fluido para criar a gente, e quando a gente morre, esse fluido volta para o recipiente e desaparece. Na prática, o niilismo e essa doutrina do todo universal são quase a mesma coisa, porque é como se quando eu morresse, eu perdesse a minha individualidade. Se eu perco a minha individualidade e espalho o meu corpo para tudo quanto é canto, não é mais o Américo. É como se eu pudesse hoje cortar minha mão, meu braço, tudo, cabeça, olho, cada um para um canto. Quem é o Américo? Qual dessas partes? Nenhuma mais é o Américo. O Américo se dissolveu no todo. E por último, a gente aprendeu sobre o panteísmo, que é o quê? A crença que diz pra gente, é uma crença não espírita, que diz pra gente, o espiritismo não aceita isso, que diz pra gente que nós todos, somados, tudo que somos, a soma disso seria então o Deus. Não existiria então um ser superior a nós. Nós seríamos deuses. E Deus seria a gente, que é uma outra crença absurda, porque teríamos então que acreditar que Deus ou é imperfeito, ou que nós somos totalmente perfeitos, que não é o caso. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.